Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Escritório Souto Correia Advogados sobre aspectos jurídicos relacionados ao novo coronavírus. Agradecemos a todos vocês pelas mensagens recebidas em relação aos eventos realizados anteriormente. Isso nos incentiva a realizarmos mais essa edição, que é a quarta edição já do nosso evento. Reforçamos a nossa preocupação com o atual momento e a realização desse tipo de evento é uma forma de contribuirmos com os nossos clientes e parceiros na adoção de medidas estratégicas no atual momento. Essa edição ela é dedicada exclusivamente a dois temas, duas áreas, que é a área trabalhista e tributária, especialmente diante das últimas modificações ocorridas na semana anterior. Então, teremos hoje três painelistas, diferente das outras edições nas quais tivemos 4. Teremos mais uma vez a área trabalhista, como referi, já tivemos a Patrícia Alves, que é a nossa sócia coordenadora da área, tivemos a Júlia Braga falando, e teremos de novo a satisfação de termos conosco Flávio Cirângelo, que vai abrir o nosso evento de hoje. Flávio Cirângelo é ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui da 4ª Região, no qual atuou por 28 anos como magistrado. Ele foi ministro substituto do Tribunal Superior do Trabalho de 2010 a 2012. Ele foi membro do CNJ de 2013 a 2015 e desde 2016 nós temos a satisfação de tê-lo conosco no escritório. Flávio, muito obrigado pela tua participação mais uma vez no nosso evento e a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu tenho mais uma vez a satisfação de participar do webinar do Escritório Souto Correia. Espero que estejam todos bem, se cuidando. Nós estamos numa situação, como todo mundo sabe, de saúde pública muito grave, com riscos muito elevados, muito maiores do que qualquer outra epidemia que já enfrentamos. E, então, espero que estejam todos bem e tomando as cautelas necessárias, e, enfim, tentando levar a vida, que é o que a gente tem que fazer, né? Dentro do possível, caminhar, seguir a nossa caminhada, nossas atividades e esperando que superemos essa fase difícil. Com certeza faremos. Os nossos dados do Brasil, do ponto de vista da gestão da crise, do ponto de vista da saúde pública, estão sendo bem conduzidos. Então, a gente tem que se alimentar um pouco de esperança que venhamos a superar isso nos prazos aí que as autoridades sanitárias, os infectologistas, os médicos e os cientistas têm dito que isso tenderá a acontecer. Eu confesso que com toda a minha história profissional de mais de 40 anos como profissional de carreira jurídica, e por experiência pessoal também, de pessoa mais vivida e experimentada, eu não estava preparado para enfrentar uma situação dessas. Acho que ninguém está. É verdade que a gente cresce nos desafios. Por experiência de vida, a gente sabe que quando se defronta com desafios muito sérios e importantes, a gente se enche de forças e tende a ter até um esforço de enfrentamento maior. E acho que é isso que todos nós estamos fazendo nesse momento. E nós, e aqui o nós que eu me refiro, é toda a comunidade que trabalha na gestão, né, de um mundo descomunalmente grande, né, enorme, como é o mundo do trabalho. Não há, certamente, uma pessoa sequer que não tenha alguma relação, algum interesse e, principalmente, alguma e muitas preocupações por si próprio ou por sua família, relacionada com as questões
do mundo do trabalho, da atividade laboral, a que a grande maioria da nossa população se entrega, né, como meio de subsistência, e tendo, assim, o desafio da crise econômica que resulta desse momento triste do Covid-19. Eu vou tentar hoje, é o nosso quarto seminário, a área trabalhista tem essa oportunidade de poder falar, e eu achei que, por bem, nós já discutimos num primeiro momento a situação a partir do advento das primeiras medidas legislativas, depois no segundo seminário já tínhamos a medida provisória 927, né, questionada, que chegou a ter uma parte dela cancelada por parte da Presidência da República, e depois, no nosso último webinar, já havia o advento da medida provisória 936, tratamos disso, né? E a novidade de agora, eu vou abordar isso, lamento ter que abordar esse tema, é a intervenção judicial que houve no sistema através da concessão de uma medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade que foi promovida por um partido político, a Rede Sustentabilidade, contra diversos artigos da medida provisória 936. Mas eu acho interessante fazer um apanhado, porque a gente mergulha, todo mundo que está assistindo está com certeza mergulhado na busca de solução de problemas e principalmente de encontrar meios para assegurar, em muitos casos, inclusive, a sobrevivência do empreendimento e principalmente a preservação e a salvação de empregos que são essenciais, né? Nós temos um sistema bastante protetivo, isso gera em favor dos trabalhadores, isso tem um lado positivo, né, que nos desafia a encontrar soluções na linha dessa visão filosófica de proteção do emprego e do trabalho. O trabalho, né, tem uma função social, é um dos valores da República, né, como, aliás, também né, a livre iniciativa. Então, outros países não têm essa formatação, né? A gente está vendo nos Estados Unidos, onde já tem, se eu não me engano, já houve cerca de 10 milhões de despedidas sem justa causa, para usar a nossa terminologia, né? A demissão at will nos Estados Unidos, ela, muito ao contrário da nossa aqui brasileira, da CLT, é uma demissão que pura e simplesmente é feita através de uma comunicação e, de um modo geral, sem entrega de nada para o empregado. O empregado, a partir daquele momento, vai para casa sem perspectiva de receber o salário e sem nenhum tipo de indenização, salvo nos casos em que legislações estaduais tenham alguma previsão, como é o caso da Califórnia, ou casos em que haja contrato coletivo com previsão de pagamento de alguma indenização. Então, o mundo está vivenciando isso, e no Brasil nós temos esse conundrum aí que agora se agravou com o problema dessa decisão judicial recente, que estabeleceu uma restrição que somente quem não conhece a realidade do mundo do trabalho brasileiro, quem não conhece a realidade das relações sindicais e principalmente da conduta do sistema sindical brasileiro, totalmente corrompido pela leniência com que o Estado tratou esse problema ao longo de 70 anos. Temos 15 mil sindicatos, temos sindicatos de fachada, sindicato de esquina, sindicato oportunista, sindicato político, sindicato ideológico e sindicato de partido. Então, como é possível, no momento dessa emergência, que nós tenhamos condições, ou pelo menos uma boa parte das empresas tenham condições de fazer um acordo que era para ser uma coisa muito simples e que viria em favor de ambas as partes envolvidas na questão, o coletivo dos empregados de um lado e a empresa de outro, e de modo a preservar, porque é
o objetivo número 1 de todo o conjunto normativo dessa fase do coronavírus, de preservar renda e emprego e preservar a atividade econômica, tentando salvar as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, que têm, aliás, se sabe por pesquisas já desenvolvidas, e isso, aliás, não afeta só as pequenas e médias empresas, mas também as grandes, que há uma média, assim, de um período de caixa das empresas que já, entre as médias e pequenas, não chega a um mês. Quer dizer, a empresa não vai sobreviver talvez um mês, talvez aguente um mês. As grandes empresas têm caixa para 1 mês e meio. Então, se as soluções não forem muito rápidas, nós vamos ter um número gigantesco de demissões que as medidas provisórias, tanto a 927 quanto a 936, tentaram evitar. Então, eu vou fazer rapidamente um apanhado para a gente ver como houve uma política pública no Brasil que, bem ou mal, com todas as dificuldades, com todas as peculiaridades, até com o anedotário, né, infelizmente, né, provocado pelo chefe da nação, né, com tudo isso nós conseguimos desenvolver, né, um conjunto normativo que a mim parece bastante respeitável e idôneo, que começou lá com a lei do coronavírus, lá em fevereiro de 2020, a lei número 13.979, que estabeleceu as bases da política de enfrentamento da crise do novo coronavírus, definindo, conceituando quarentena, isolamento social, estipulando as questões de afastamentos necessários de empregados e assim por diante. Depois tivemos o decreto legislativo número 6, como consequência, na verdade, da própria lei e do avanço já naquele momento da crise do novo coronavírus, o decreto legislativo, né, votado no Senado, que estabeleceu o período de calamidade pública até 31 de dezembro desse ano, podendo até ser prorrogado, esperamos que não. E ali, então, com isso, nós temos todo o arcabouço jurídico, o Estado brasileiro, eu me refiro, tinha todo um arcabouço jurídico para criar as regras que visassem a minimizar, mitigar os danos decorrentes do novo coronavírus, especialmente no meio das relações do trabalho. Veio, então, a medida provisória 927, com todas as suas regras inovatórias e regras no sentido de, principalmente, de tentar afastar o excesso de burocracia que predomina e de formalidade excessiva que predominam nas relações de trabalho e permitindo soluções mais simples e rápidas para que se pudesse criar medidas que eu digo salvacionistas para empresas e principalmente para os empregados e para a preservação dos empregos. Então, se estabeleceu, por exemplo, a possibilidade do acordo individual, e acho que aqui a medida provisória visualizou uma realidade que mostra que tem uma massa muito grande dos trabalhadores ocupados em regime de emprego, em regime de CLT, em empresas que têm quadros de funcionários não tão grandes, menores, de modo que, diante de uma crise brutal que se anunciava e que está presente agora, né, que se permitisse, então, soluções para que a empresa pura e simplesmente não fechasse as portas. Né? Então, o acordo individual para determinadas categorias de empregados, a suspensão o acordo individual para reduzir jornadas de trabalho, né, garantindo o pagamento de benefício, né, em complementação com recursos do Estado brasileiro, né, aí o Estado entrando nessa relação, né, como um terceiro partícipe e cumprindo, aliás, com o dever social que ele tem de acordo com a Constituição e, então, prestando a sua ajuda de modo a permitir que isso funcionasse e numa segunda hipótese, a suspensão pura e simples dos contratos de trabalho, coisa que a CLT, aliás, já tinha lá no artigo 947-A,
aliás, 974A, né, já tinha previsão que já existia, né, que na medida provisória 926, como todo mundo sabe, acabou sendo cancelada e depois restabelecida num conjunto regulatório muito melhor na medida provisória 936, mais recente. Acontece que, como eu referi, houve essa intervenção por provocação, claro, de um partido político no Supremo Tribunal Federal, a meu ver, com uma argumentação que poderia ter cabimento na vida normal. A nossa Constituição, ela é uma Constituição muito impositiva, muito detalhista, e nós estamos acostumados a conviver com essas situações em que diversas ações, principalmente relacionadas com políticas públicas, através de atos normativos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, eles são costumeiramente questionados no Supremo Tribunal Federal, e isso não tem nada de extraordinário. O que tem de extraordinário, neste caso, para mim, é que houve uma completa ausência de reflexão do partido político que ingressou com essa ação, a meu ver, com boa dose de frivolidade e, infelizmente, lamento ter que dizer isso, com uma espécie de alienação do magistrado que concedeu essa medida cautelar, o ministro Ricardo Lewandowski, em relação ao mundo real. Eu acho que o ministro, com todo respeito, eu tenho apreço por ele, já trabalhei com ele, mas ele claudicou nesse momento, principalmente porque ele desconsiderou, inclusive, princípios de interpretação constitucional que têm sido tratados e discutidos nos últimos anos com muita amplitude. E ele próprio não desconhece, evidentemente, toda essa teoria de interpretação constitucional que exige que o intérprete faça ponderação, por exemplo, diante de situações extraordinárias, e a doutrina ela é vastíssima em citar o exemplo de situação de total imprevisibilidade, quando a norma jurídica, e a norma jurídica constitucional, inclusive, né, principalmente porque na maioria das normas constitucionais elas encerram princípios, né, que tratam de prever uma situação ideal, né? Não são regras de tudo ou nada, como se costuma tratar no âmbito da interpretação jurídica, né? Como são as regras das leis ordinárias, ou ela tem aplicação ou ela não tem, né? E eu tenho que encontrar meios de superação. Agora, nas regras constitucionais, eu tenho que aplicar princípio de ponderação quando eu estou diante de uma situação para a qual o autor daquela norma constitucional jamais teria condições de prever. E acho que, ao contrário de fazer esse tipo de consideração, porque esse tipo de consideração não existe no despacho do ministro relator, ele preferiu se amparar em dois textos de associações, uma associação de magistrados trabalhistas e uma associação de membros do Ministério Público do Trabalho, que são entidades sindicais, tanto da magistratura como do Ministério Público, que não são órgãos que têm vínculo com a administração pública, que têm posturas pelas suas direções que inúmeras vezes e reiteradamente acabam conflitando com o pensamento médio da maioria dos próprios magistrados e talvez até dos membros do Ministério Público Nacional, assumindo posições políticas, ideológicas, de confrontação, no caso do direito do trabalho, visões ideológicas que não aceitam nenhum tipo de avanço em relação à regulação do direito do trabalho brasileiro que existia no século XX, a partir da década de 40, legislação essa criada para regular o mundo do trabalho da era industrial. E estas duas associações, pelo menos as suas direções, têm tido posturas completamente conservadoras e reacionárias, e eu fiquei triste de ver que um ministro do Supremo Tribunal Federal utilizou-se em não é pouco, são mais de 4 páginas do despacho, transcrevendo a diatribe
anti-flexibilização, e não estamos aqui no momento de reforma legislativa comum, como aconteceu em 2017, para a reforma trabalhista, mas investiram contra medidas de flexibilização que têm por inspiração 3 princípios que estavam lá que estão na lei em fevereiro, na lei de fevereiro, na medida provisória 926 e na medida provisória 936, quais sejam: preservar emprego e renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Quer dizer que isso tudo está desconsiderado porque tem que se aplicar um princípio segundo o qual não é possível haver um acordo entre empregados e patrões no Brasil em que não tenha intervenção desses 15 mil sindicatos. Flávio, 5 minutos, tá? Pois é, infelizmente eu vou ter que entrar nas questões práticas na fase das perguntas, porque eu não vou conseguir abordar tudo. Então, a questão principal que se coloca agora é a seguinte: é o problema da restrição que surgiu com a decisão do Supremo Tribunal Federal provisória, que vai ser revista, espera, está marcado para o dia 16 de abril. Mas na crise do coronavírus, por sinal, 10 dias que seja, uma semana que seja, é muito tempo diante da iminência de agravamento que a gente tem nesse campo das relações de trabalho e de sobrevivência das empresas. Mas nós falávamos desde a primeira vez que tratamos do assunto, nós sempre fizemos a ressalva de que ninguém desconsidera, né, o Instituto da Negociação Coletiva, muito ao contrário, ele é a forma mais segura de resolver questões que tratam de regular relações de trabalho que sejam possíveis de serem feitas através de instrumentos coletivos. Então, nós sempre dissemos que se a empresa tem um bom relacionamento com o seu sindicato, mesmo em relação àquelas hipóteses em que a medida provisória ela dispensava, né, a negociação coletiva e permitia a negociação individual, determinando que o sindicato fosse depois comunicado, se recomendava que se seguisse esse caminho, inclusive porque, no caso das empresas que têm na folha de pagamento empregados que estão naquela faixa intermediária entre R$ 3.135 e 12 mil e poucos reais de salário, quanto a estes, a medida provisória nunca dispensou a necessidade da negociação coletiva, seja por acordo ou convenção. Então, agora estamos todos nessa circunstância, inclusive em relação àquelas faixas em que a medida provisória dispensava a negociação coletiva, a faixa de empregados de até R$ 3.135 de salários mensais, que ao que indicam os dados, é a faixa que ocupa aí um contingente de mais de 20 milhões de trabalhadores da população ocupada em regime de emprego, que é de 30 e tantos milhões do Brasil, e a faixa superior, aquela dos chamados hipersuficientes, que a CLT, na reforma trabalhista de 2017, já tinha dispensado, ou melhor, tinha estabelecido a possibilidade de prevalência do que fosse acordado individualmente sobre normas legais ou de instrumentos coletivos. Salários de mais de 12 mil reais e o empregado sendo portador de diploma de curso superior. O que se criou agora, a dificuldade, nós vamos ter que discutir oportunamente ainda hoje, no espaço que reservar ao final, é que, eu já levanto essa questão, e essa questão é importante de tratar, é que a empresa, ela pode continuar, segundo a decisão judicial, ela poderá fazer o acordo individual em relação àqueles trabalhadores que a medida provisória permite que se faça, mas a empresa tem que fazer a comunicação para o sindicato e aí, então, deflagrar, esse é o verbo utilizado na decisão judicial, deflagrar a negociação coletiva.
No sistema da medida provisória, a empresa tinha a obrigação também de comunicar ao sindicato, mas ao comunicar, ao mesmo tempo que a empresa comunica ao sindicato, e isso está na medida provisória 936 também, a empresa já comunica, porque nós, como eu falei mais de uma vez aqui, nós precisamos de agilidade, temos urgência. Então, a empresa comunica ao sindicato e comunica o Ministério da Economia para que se processem os pagamentos do benefício assegurado na medida provisória 900, nas duas medidas provisórias, ou seja, a complementação salarial que o governo se dispôs a fazer. E aí se cria esse imbróglio, porque a empresa vai fazer o acordo em relação a esse, digamos que ela não tenha negociado, ou que já tenha feito, como ontem eu li que já tem mais de 7 mil acordos individuais assinados, né, que vão ter que agora se submeter. Não se sabe bem, mas, enfim, enquanto isso não for melhor decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, esses 7 mil acordos, por exemplo, vão ter que, eventualmente, se submeter à negociação coletiva, que terá que ser deflagrada e talvez revista, né? Muito bom. De qualquer sorte, sim, perdão. Não, estamos chegando ao final e temos várias perguntas aqui. Eu queria só te pedir para concluir, para a gente passar a elas. Eu acho melhor, então, eu não exceder o meu tempo, porque nós temos um tempo global que não queremos ultrapassar, não é isso, Anderson? Então, lamento, mas eu tive que fazer, assim, uma abordagem sobre essa incidência que aconteceu, e que é muito importante, né? Que é a pendência dessa questão em juízo. O contexto ficou muito claro, Flávio, foi muito didático, muito claro na abordagem de todos os aspectos dessa discussão. Eu acho que as perguntas aqui também vão contribuir para poder elucidar um pouco mais cada um dos pontos. Temos várias perguntas recebidas por aqui, por portais, pelas nossas redes sociais também. Então, vamos a elas. Queria lembrar a todos que, ao final de cada exposição, nós teremos um pequeno espaço para perguntas, e as que não forem possível de ser respondidas nesse espaço, ao final, nós podemos voltar, né, Flávio? Então, por favor, fica à vontade depois também para comentar qualquer aspecto que fique pendente em alguma delas. Temos aqui a primeira pergunta do André. Como é que ficam os casos dos grupos de risco que não podem fazer o trabalho remoto e são afastados por mais de 14 dias, Flávio? A pergunta refere ao empregado que ele é do grupo de risco, ele Sim. não pode fazer o trabalho remoto e acaba sendo afastado por mais de 14 dias. Essa é uma questão que surgiu logo no início, porque, claro, se sabe que uma quantidade enorme de atividades ela não pode ser realizada senão de maneira presencial. A lei 13.979 de fevereiro, ela prevê que o afastamento, no caso de quarentena, ele deve ser considerado como de licença remunerada. Eu penso que deveria aplicar esse dispositivo, mesmo que não se trate de quarentena, mas de um trabalhador que se encontra no grupo de risco e que, em relação aos quais, né, as pessoas integrantes dos grupos de risco, as empresas, por cautela, devem realmente dispensar da prestação do trabalho. Então, penso que se deveria aplicar a hipótese da licença remunerada e, eventualmente, o encaminhamento para a percepção do benefício previdenciário, observado o período aquele de 15 dias. Perfeito, perfeito. Temos uma outra pergunta aqui sobre aquelas situações nas quais o empregado estava em férias, foi dado férias a ele antes de toda essa problemática, ele retorna agora das férias, se há possibilidade de dar sequência nas demissões e se isso acarretaria alguma penalidade para o empreendedor, para o empregador. O empregado que tirou férias, em relação às férias, nós já abordamos isso nos seminários anteriores.
a medida provisória ela flexibilizou bastante a questão da administração das férias individuais, principalmente também das férias coletivas, e justamente para atender a emergência. Então, ela permite que o empregado que não tenha período aquisitivo, ele seja colocado em férias sem problema nenhum, né? Também nas férias coletivas, essa negociação pode acontecer. O empregado, quanto à demissão, o empregado que voltou de férias, não entendi bem qual é a causa da pergunta, porque o empregado, se ele não é detentor de alguma garantia de emprego, algum tipo de estabilidade, ele está sujeito a, como qualquer outro empregado, a ser demitido na forma da lei. Exato. A pergunta é mais se há alguma penalidade em decorrência do novo contexto, ou mais se haveria algum benefício trabalhista nesse aspecto. Tá? E me parece que o benefício, como tu colocaste ao longo da tua exposição, seriam os mesmos aplicáveis a toda e qualquer situação de empregado que tenha a possibilidade de se beneficiar das novas regras. É isso? Sim. O que existe na medida provisória 936 é uma situação que visa disciplinar a hipótese de demissões no caso das empresas que tenham formulado acordos ou de redução de jornada ou de suspensão dos contratos de trabalho, porque nesses dois casos em que o empregado, nos períodos ou de redução da jornada ou de suspensão dos contratos de trabalho, o empregado passa a ter uma garantia provisória no emprego, ou seja, um período de estabilidade temporária que começa lá na data da celebração do acordo e vai e após o final do período estipulado para o acordo, 90 dias na redução de jornada, 60 dias na suspensão dos contratos, após esse período ele é beneficiado por um igual período de tempo de estabilidade em que ele não pode ser demitido. Aí a medida provisória tem um artigo, logo na sequência, que diz que no caso de haver demissão, ela estipula várias hipóteses conforme o acordo que foi entabulado. Ela estipula, por exemplo, obrigações de pagamento de indenizações pela metade, num caso, a base de 75%, no outro, a base de 100%, no outro caso, valendo-se, em certo sentido, daquilo que dispõe o artigo 502 da CLT, que permite a redução do encargo na demissão em casos de força maior. Como na situação em que nós nos encontramos, nós estamos, o estado de calamidade pública e de emergência internacional de saúde coloca o país numa situação que se configura como de força maior, conforme o artigo 501 da CLT, a medida provisória 936 se inspirou no artigo 502, que estabelece a possibilidade de pagamentos de valores rescisórios proporcionais, um pouco menores em relação aos deveres rescisórios ordinários, comuns, numa situação de vida normal. Perfeito. Nessa linha ainda, Flávio, no caso de uma redução de 70%, a empresa pode pagar 70% do abono indenizatório? A empresa, no caso da despedida... Perdão? Redução de 70% do salário, ela pode aplicar uma redução de 70% do abono indenizatório? Não, ela vai ter... Não se trata de abono indenizatório. Se ela manteve acordo de redução de jornada ou de suspensão de contrato de trabalho, ou os dois, porque a medida provisória permite que a empresa se valha dos dois mecanismos, desde que limitados ao período de 90 dias, a empresa pode fazer um acordo de suspensão, de redução de jornada de trabalho de 25%, de 50%, de 70%, conforme a tabela da medida provisória, e ela pode fazer o período de suspensão do contrato de trabalho ou se valer dos dois. No final disso, o empregado tem
uma estabilidade pelo período equivalente. Mas pode ser demitido, diz a medida provisória, pode ser demitido mediante o pagamento proporcional do aviso prévio indenizado e dos haveres comuns da rescisão. Então, se ela reduziu a jornada em 75%, ela vai ter as parcelas rescisórias estabelecerão uma indenização no valor de 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória do emprego, na hipótese de redução da jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Essa é uma das hipóteses. Depois, 75% do salário, ela vai ter que pagar 75% do salário a que o empregado teria direito durante todo o período de estabilidade, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70% e assim por diante. Isso está, para simplificar, porque o tempo não permite que eu faça aqui um detalhamento, que seria o ideal fazer. Artigo 10, recomendo a leitura do artigo 10º da medida provisória, que tem lá no inciso 2, aliás, no artigo 10º, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3 da medida provisória 936. Perfeito. A pergunta se referia ao nono, então, como você está bem colocando, a gente tem grande parte da resposta no artigo 10º. Sim. Para fechar, Flávio, nós temos inúmeras perguntas aqui, como a gente já viu em outros dos nossos eventos. O tema trabalhista instiga e temos novidades aí por conta da MP 936, mas algo que me parece que é de interesse geral. Tu entendes que quem trabalha em home office ou possui cargo de confiança também pode ter o salário reduzido? No home office? Ou cargo de confiança? Sim. O que tem uma situação que eu acho que afeta, inclusive, talvez, muitos dos nossos assistentes, né? Nós temos situações em que a demanda de trabalho do home office não é a mesma da demanda de trabalho normal. É o caso em que parte do trabalho do empregado ela não pode ser feita senão presencialmente. Existem casos, nosso escritório já examinou uma situação concreta, né, de uma categoria de trabalhadores dentro da empresa que está realizando trabalho, já existe acordo, já está realizando trabalho em home office, mas tinha uma parte do trabalho que ela não prescindia da presença do empregado no chão da fábrica, por exemplo. Então, se reduziu a jornada de trabalho considerando a redução do volume da demanda de trabalho. Agora, quando eu me referi à nossa assistência, aí eu acho que a situação é exatamente inversa, né? Eu tenho a impressão que gestores, de um modo geral, com certeza, gestores de recursos humanos, departamentos jurídicos internos das empresas, e eu vou lembrar uma categoria aqui que tem que ser homenageada, né? Pessoal de TI, né? Que, aliás, geralmente não são cargos de confiança, mas são também heróis, né? Dos dias de hoje. E esses 3 exemplos, que só para ficar nesses, haverá muito, com certeza, outros, né? Esses 3 exemplos mostram que, por exemplo, a empresa pode fazer o acordo de redução de jornada de trabalho com seus trabalhadores e pode excepcionar alguns empregados, porque para eles não faz sentido fazer a redução da jornada em virtude da demanda que até, sabe-se lá, com certeza, em muitos casos, aumentou em relação à vida normal. Né? Então, quanto a isso, a empresa está livre para fazer o acordo que ela precisa fazer para poder administrar a sua gestão financeira, né, e aí assegurar a sua sobrevivência, e ela pode excepcionar, fazer acordos diferentes com trabalhadores em que não se justifica a redução da jornada. Agora, um gestor, um ocupante de cargo de confiança, que tem uma diminuição do volume de trabalho, pode sim, a meu juízo, pode ter a jornada de trabalho negociada mediante a redução proporcional na forma da medida provisória. Muito bom, Flávio. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por todas as colocações que elucidaram muito
dos questionamentos pertinentes e que os nossos clientes, nossos parceiros têm enfrentado por conta de todo esse contexto. Voltaremos ao final, Flávio, contigo, se tu tiveres alguma possibilidade ainda de espaço. Temos um compromisso com o horário, não vamos ultrapassar as 10h30, e temos ainda a exposição da área tributária e uma última parte com o aduaneiro. Então, de imediato, eu queria convidar o Henry Lumertz, nosso sócio da área tributária. O Henry é doutor em Direito pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, é reconhecido em diversas publicações como destaque na área tributária, como em anuários como Chambers and Partners, Legal 500, Análise e Advocacia, entre outros. Henry, é um privilégio tê-lo conosco hoje para tratarmos sobre aspectos da área tributária decorrentes do novo coronavírus. A palavra é tua, Henry. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado, Anderson. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês, mesmo que à distância. Espero que todos estejam bem. Faço minhas as palavras do Flávio, né, desejando que a gente consiga superar esse momento difícil e que, sem dúvida nenhuma, traz uma série de questionamentos de como as empresas vão fazer frente a vários desafios que surgem no seu dia a dia de manter o negócio funcionando e também do ponto de vista de legislação. Como a carga tributária no Brasil é bastante elevada, evidentemente, vários desses questionamentos dizem respeito ao direito tributário. E a gente, no direito tributário, já tem uma tradição de alterações legislativas frequentes, e nesse momento não está sendo diferente. Tinha preparado essa apresentação ontem para compartilhar com vocês, e hoje de manhã já saiu uma legislação alterando o aspecto das contribuições previdenciárias. A gente estava falando agora de direito do trabalho, uma das preocupações de todas as medidas que foram adotadas foi, sem dúvida nenhuma, a manutenção dos empregos. E parte do esforço para manter os empregos passa também pela redução da carga tributária incidente sobre a folha de salário, ou seja, reduzir o custo de se manter esses empregos. Então, algumas medidas foram tomadas em relação a essas contribuições previdenciárias. Elas demoraram para ser tomadas, as medidas vinham sendo solicitadas desde o momento que se começou a ter mecanismos, né, de isolamento, etc., que impediam o trabalho e prejudicaram bastante o funcionamento das empresas, mas elas acabaram saindo só na semana passada e ontem, né, foi publicada hoje no Diário Oficial. Então, na quarta-feira passada, na conferência que o Palácio Planalto faz diariamente, o Ministério da Economia anunciou uma série de medidas, entre elas a prorrogação do prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas nas competências de março e abril, ou seja, as contribuições relativas aos meses de março e abril, que seriam pagas relativamente em abril e maio. Então, essas contribuições, né, o pagamento delas, vejo que não se trata de não pagar essas contribuições, mas sim de postergar seu pagamento. O pagamento delas ficou, respectivamente, para agosto e outubro. E é importante lembrar que, nesses meses de agosto e outubro, eu não terei que pagar só as contribuições de março e abril, mas eu estarei pagando também as contribuições de julho e setembro. Ou seja, eu postergo o impacto no caixa. Inicialmente, na portaria do Ministério da Economia 139, que saiu ainda na sexta-feira, essa postergação atingia apenas aquelas contribuições incidentes sobre a remuneração dos empregados, lá do artigo 22 da Lei 8.212, e agora, então foi publicado hoje no Diário Oficial a portaria do Ministério da Economia 150, que estendeu esta postergação também para a CPRB, aquela contribuição sobre a receita bruta, que substituiu, em alguns casos, para alguns setores, a contribuição sobre a folha de salários, e também para as agroindústrias. Então, aí nós temos uma boa notícia hoje, né? Ainda que tardia, o pessoal do agronegócio e o pessoal que paga a CPRB fica bastante satisfeito, sem dúvida nenhuma, por esse alívio no caixa. E também um estímulo à manutenção dos empregos também nesses setores, né?
Por outro lado, em relação, e isso é importante porque agora o pessoal que cuida, né, do pagamento das contribuições não vai ter um tratamento geral para todas elas, né? Então, essas contribuições sobre a remuneração, CPRB e a das agroindústrias foi prorrogado, elas não precisam ser pagas nesses meses agora, de abril e maio, vão ser pagas só lá em agosto e outubro, mas as outras contribuições, por exemplo, contribuições para terceiros, não foram prorrogadas. O que aconteceu em relação às contribuições para terceiro foi uma redução da alíquota, que saiu ainda na semana passada, na medida provisória 932 de 2020, que reduziu em 50% as alíquotas, então, das contribuições para SESI, SESC, SENAC, SENAI, SENAT, SENAR, SESCOP e SEST. Então, essas contribuições continuam tendo que ser pagas nos prazos normais, mas vão ter uma redução das suas alíquotas. Redução essa que vale de 1º de abril a 30 de junho. Vocês vejam que a dificuldade de gerenciar todos esses pagamentos vai ser grande, porque aqui eu tenho períodos diferentes, então, postergação é março e abril, redução de alíquota abril, maio e junho, né? Eu também tenho um tratamento diferenciado em relação às contribuições devidas pelos empregados, que as empresas retêm e continuam tendo que repassar. E aqui eu chamo a atenção, né? A gente, num outro seminário, num outro webinar, já tratamos disso, do ponto de vista penal também, né? Porque sempre que existe retenção de tributo, o não recolhimento pode ser considerado também crime. Então, para quem tiver interesse, pode assistir também esse webinar. Os eventos anteriores estão todos à disposição nas nossas redes sociais. Então, lá é tratado o aspecto penal do não recolhimento, entre outros, das contribuições previdenciárias. Nós também tivemos uma postergação das que a gente chama de obrigações acessórias, né, fundamentalmente aquelas declarações que a empresa tem que apresentar para o governo. Então, no caso das contribuições previdenciárias, existe a EFD, Escrita Fiscal Digital, contribuições, que deveriam estar sendo transmitidas agora até o 10º dia útil do mês de abril, maio e junho, poderão ser transmitidas até o 10º dia útil do mês de julho. Então, aqui eu acumulo todas as EFD contribuições e vou poder transmiti-las até o 10º dia útil do mês de julho. Isso também era algo que estava se pleiteando, especialmente porque o home office e o isolamento dificulta a obtenção dessas informações e, eventualmente, até a geração das folhas de salários, etc. Então, essa dificuldade justifica que se tenha também uma postergação do cumprimento dessas obrigações acessórias. Então, a EFD contribuições de abril, maio e junho poderão ser transmitidas até o 10º dia útil do mês de julho de 2020. Um outro aspecto, ainda tratando de contribuições, e aproveitando o que o Flávio comentou, nos casos, né, de suspensão ou interrupção de contrato de trabalho, existe a previsão do pagamento do benefício emergencial de preservação de emprego e da renda. E esta verba, né, isso era algo que a gente já discutia antes com os nossos clientes, se essa verba deveria ou não ser submetida à tributação, especialmente pelas contribuições, né, e qual seria a natureza dessa verba. Então, nossa discussão ela foi respondida já pelo artigo 9º da MP 936, que disse, né, que expressamente que esse benefício não integra a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte ou na declaração de ajuste anual do empregado. Então, quando eu faço esse pagamento, eu não preciso reter na fonte a parcela do imposto de renda, né, o benefício vai integralmente para o empregado. Também não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre folha de salários. Então, também aqui se trata mais de fazer com que o benefício tenha uma representatividade maior, né, para o empregado, que não sofra reduções por conta de aspectos tributários. Por outro lado, para as empresas, ele continua podendo ser deduzido, né? Então, ele vai ser excluído no cálculo, na determinação da base de cálculo, tanto do imposto de renda da pessoa jurídica, quanto da contribuição social sobre o lucro líquido. E ainda do ponto de vista trabalhista, claro que é já não tributário, mas ele também não integra a base de cálculo do fundo de garantia. Então, em termos de contribuições previdenciárias, a gente teve fundamentalmente um foco nas contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha, né, e também as que a substituíram, no caso da CPRB e
e das contribuições das agroindústrias, e esses impactos foram postergação de pagamento, redução de alíquota, no caso de contribuições para terceiros, e postergação também do cumprimento das obrigações acessórias. Se tratando de outros tributos federais, a gente teve também a prorrogação da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS. Então, as contribuições relativas às competências de março e abril de 2020 deverão ser pagas em agosto e outubro de 2020. Então, de novo, não se trata de não pagamento dessas contribuições, mas sim de postergação do pagamento. E em agosto e outubro, além dessas contribuições de março e abril, eu vou estar pagando também as contribuições relevantes às competências de julho e setembro. Então, a gente tem um alívio no caixa nesse momento, mas vai ter, né, um peso maior no caixa lá em agosto e outubro. Aí, como o Flávio colocou, vai depender, este alívio vai depender muito do momento que nós tivermos em termos de pandemia, porque pode ser que ainda eu esteja sofrendo impactos e talvez o desgaste já seja grande também. Então, a gente vai ter que ver se o governo vai ter novas prorrogações depois, justamente para aliviar esse impacto no caixa. Nós também tivemos redução a zero da alíquota do IOF incidente sobre as operações de crédito contratadas no período entre 3 de abril de 2020 e 3 de julho. A ideia aqui é baratear o custo do crédito daquelas linhas, né, de financiamento que foram disponibilizadas pelo governo federal para financiar folha de salários, caixa, fluxo de caixa das empresas. Nós também tivemos, do ponto de vista de obrigações acessórias, assim como foi postergada a entrega da EFD contribuições, também foi postergada a entrega das DCTFs. As DCTFs que deveriam estar sendo transmitidas agora em abril, maio e julho, poderão ser transmitidas até o 15º dia útil do mês de julho de 2020. As razões são as mesmas, né? Dificuldade de obter as informações e processar essas informações e transmiti-las. Então, também tivemos aqui a postergação da entrega da DCTF. É curioso que existe uma série de outras obrigações acessórias e essas não foram postergadas, né? Continuam tendo que ser entregues. Também foi postergada a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, que era agora, né, em 30 de abril de 2020, foi postergado para 30 de junho, também pela dificuldade das pessoas terem, numa hipótese de isolamento, acesso a contadores, a profissionais liberais que geralmente fazem ou ajudam, né, na elaboração dessas declarações. No entanto, o governo federal decidiu manter o prazo das restituições. Então, as restituições começam em maio, porque apesar do prazo final ser junho de 2020 para a entrega das declarações, alguns já entregaram e, consequentemente, já podem estar recebendo a restituição, que é uma forma também do dinheiro voltar a circular, né, na economia. Ontem também foi publicada uma outra instrução normativa, postergando também para 30 de junho o prazo de entrega de outras declarações, que também são entregues juntos com a declaração de ajuste anual, como declaração final de espólio, declaração de saída definitiva, declaração de saída temporária e também a prorrogação do prazo de pagamento do tributo. Porque como o prazo de pagamento do tributo é fixado a partir da data da entrega da declaração, postergando a entrega da declaração, eu postergo também o pagamento do imposto devido. Nesse caso aqui, fundamentalmente, imposto de renda da pessoa física. A gente viu que são algumas medidas, o consenso, eu acho que existe aqui, ainda são medidas bastante tímidas, né, para fazer frente ao tamanho do problema que nós temos. Várias outras medidas foram encaminhadas por entidades empresariais, como tornar mais amplas as possibilidades de compensação, que fundamentalmente significa dizer, olha, eu tenho um dinheiro aqui, eu tenho um crédito de tributos que eu já paguei a mais e quero usá-lo para pagar também os meus tributos devidos nesse momento. Então, fundamentalmente, auxilia no fluxo de caixa, ou na utilização de prejuízos fiscais, base de cálculo negativa, ou na própria restituição de créditos tributários. Então, eu fiz um pagamento a maior ou indevido, apresentei meu pedido de restituição, o que se esperava que fosse se agilizar, né, esse pedido de restituição para que o dinheiro voltasse mais rapidamente pelas empresas, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Como foi mencionado já num outro webinar, nós tivemos a suspensão da análise desses pleitos, né, que por um lado faz com que eu não tenha que durante esse período
ter que preparar a defesa, etc. Mas, por outro lado, nos casos em que a restituição seria favorável, seria deferida, isso não vai ocorrer, né? Também se pleiteou um mecanismo, uma espécie de fast track para habilitação de crédito de compensação. Quando eu tenho um processo judicial, eu preciso habilitar esse crédito perante a Receita Federal. Também e, consequentemente, eu teria um crédito para pagar tributos e não precisaria usar meu caixa para isso. Isso também não foi ainda implementado. Da mesma forma, um fast track para parcelamento de tributos, né? Tudo isso de forma a procurar preservar o caixa. E também a OAB tem procurado, junto aos tribunais regionais federais, que nós estamos falando de tributos federais, no caso, né, a antecipação de pagamentos precatórios. Então, os precatórios que foram incluídos no orçamento no ano passado, eles podem ser pagos durante todo o ano de 2020. Então, uma forma também de injetar recursos no caixa das empresas seria a liberação desses precatórios, né, o pagamento dos precatórios. Então, isso é um esforço Perfeito. Apenas para te avisar os últimos 5 minutos, tá? Tá bem, muito obrigado, Anderson. Estou concluindo já, vou para a parte final da minha exposição, que diz respeito a medidas judiciais, né? Essas são medidas legislativas que independem de qualquer recurso ao judiciário para serem implementadas. Mas a gente tem visto também medidas judiciais. Eu vou falar de duas aqui, a gente pode explorar mais nas perguntas. A primeira delas é a medida judicial relativa à própria postergação de tributos federais e parcelamentos. Em 2012 foi editada uma portaria, que é a portaria ainda naquela época do Ministério da Fazenda, 12 de 2012, que previa que, em caso de calamidade pública reconhecida em decreto estadual, a postergação do pagamento dos tributos federais administrados pela Receita Federal até o último dia útil do terceiro mês subsequente. E essa postergação valeria para o mês em que o evento ocorreu, né, o evento que deu causa, a calamidade pública ocorreu, e para o mês subsequente. Da mesma forma, também naquele momento, foi editada uma instrução normativa pela Receita Federal, postergando pelo mesmo prazo as obrigações acessórias relativas a esses tributos federais. Vocês vejam que era uma medida muito mais ampla, né? Ela não limita a determinados tributos federais, como foi o caso em que a postergação se deu só em relação a PIS, COFINS e as contribuições previdenciárias, mas ela pega todos os tributos federais administrados pela Receita Federal e todas as obrigações acessórias. Por outro lado, do ponto de vista temporal, ela tem uma eficácia mais limitada, porque se a calamidade, aqui vamos falar de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, os estados, Minas Gerais, estados que reconheceram a calamidade pública, isso ocorreu em março. Então, valeria para março, vencimentos em março e vencimentos em abril. É uma eficácia mais limitada temporalmente. De qualquer forma, com base nessa portaria, várias empresas têm entrado no judiciário. Hoje existe tantas decisões favoráveis como desfavoráveis. Pelo levantamento que a gente tem feito, a gente acompanha diariamente isso, né? É uma outra coisa que nós temos que acompanhar também. Hoje, a tendência é de um número maior de decisões desfavoráveis do que favoráveis aos contribuintes. Mas a questão está longe de ser concluída, né? Então, ainda existem várias discussões, argumentos novos surgem, e também decisões novas vão surgindo. Então, esta é uma coisa que tem se discutido bastante, né? Recorrer à aplicação dessa portaria e dessa normativa para se postergar o pagamento dos tributos vencidos em março e abril. E uma outra questão que tem sido colocada diz respeito à substituição de depósitos, né? Também um esforço de gerar caixa para as empresas, então pegar valores que estão parados em contas judiciais e trazer para o caixa das empresas. Tem se procurado substituir depósitos judiciais por outras formas de garantia, especialmente seguro e fiança, né? Houve uma notícia, algum tempo atrás, de uma decisão do CNJ, que haveria autorizado isso. Bom, essa decisão foi uma decisão proferida no âmbito trabalhista, né? Então, sem dúvida nenhuma, para o âmbito trabalhista, acho que a matéria está bem encaminhada por conta dessa decisão do CNJ. O que tem se procurado fazer é estender essa mesma aplicação dessa decisão para a esfera civil, né? Eu posso ter outras discussões em que também haja depósito judicial, e para a esfera tributária. Na esfera tributária, a dificuldade que se tem, apesar de ser viável a substituição, é que existe uma previsão específica na Lei de Execuções Fiscais que permite só a substituição de penhora, seguro e fiança por depósito, e não o contrário,
e uma esteira, né, longa de jurisprudência, no sentido de que sim, que não pode haver a substituição de um mecanismo que dá mais liquidez por um mecanismo que dá menos liquidez. Então, nós estamos numa situação excepcional, então, acho que a tentativa sempre é válida. E com isso, agora, eu acho que outros pontos a gente pode explorar nas perguntas. Muito bom, Henry. Obrigado pela exposição detalhada, abordando cada um dos aspectos relevantes para as empresas neste momento. Acho que esse aspecto de postergação dos pagamentos ele é bem relevante, porque a gente vê o quão reduzidas são as medidas para o tamanho do problema, né? Especialmente no aspecto tributário, que é a postergação do tributo. E uma primeira, temos diversas perguntas chegando pelos mais variados canais. Uma primeira que eu queria te encaminhar aqui é sobre o pagamento do SAT. A gente falou da contribuição do INSS patronal, que foi prorrogado, e o SAT também foi prorrogado ou ele teve redução? Não, o SAT ele também foi prorrogado. O SAT está previsto lá no artigo 22, ele entra nas contribuições previdenciárias que foram prorrogadas pela portaria 139. Ele não teve redução de alíquota, só prorrogação. Perfeito. Uma outra pergunta, tu falaste bastante sobre as discussões judiciais, sobre o fundamento da portaria 12 de 2012. Nós teríamos outros elementos, as empresas têm outros fundamentos para requerer a postergação dos pagamentos de tributos federais? Existe uma discussão, várias discussões em andamento, né? Existe uma discussão que é fundamento da crise, ou seja, eu tenho uma situação excepcional, mas esse fundamento não tem sido ainda aceito, né? Um outro fundamento que se usa mais como fundamento de reforço é o que, vejam que várias decisões, ontem saíram mais 3 decisões do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo o pagamento da dívida dos estados com a União, né? E suspendeu também o pagamento do financiamento do município de Rio de Janeiro com o BNDES. Isso seria um argumento, olha, vejam que eu preciso de fato suspender pagamentos. É um argumento genérico, né? No sentido de que, olha, estou numa situação excepcional e preciso suspender pagamentos. Este é um fundamento. Existe uma outra discussão que eu acho que esta é mais interessante e tem maiores chances do ponto de vista jurídico, que diz respeito à questão não do pagamento do tributo como um todo, mas do afastamento da aplicação de penalidades no caso de pagamento tardio. Então, não é não é uma autorização para deixar de pagar, mas sim um afastamento de penalidades quando eu já deixei de pagar, porque isso vai acontecer também, né? Às vezes, e talvez cada vez numa intensidade maior, isso vai deixar de ser uma opção da empresa, não é a empresa, vou deixar de pagar para pagar depois, ela simplesmente não terá dinheiro e terá que fazer escolhas difíceis, né? Aqui só um adendo, quanto ao que se vai deixar de pagar, eu também aconselho que se busque nas nossas redes sociais o webinar que tratou dos aspectos penais, porque alguns tributos, o não pagamento de alguns tributos pode ter consequências penais também. Então, na hora de escolher, é um elemento a ser levado em consideração. Mas em relação às penalidades pelo não pagamento do tributo no prazo, existe uma discussão acerca do afastamento da responsabilidade tributária em função da força maior. A gente já discutiu aqui força maior em outros eventos, né, com a apresentação do Jorge, da Roberta, etc. Mas também isso poderia ser aplicado. Por que isto é excepcional no direito tributário? Porque o direito tributário tem lá no artigo 136 a previsão de que independe da vontade do agente a aplicação de penalidades. Mas em casos, o STJ, inclusive, em sede de embargos de divergência, portanto, toda a seção, né, que decide aspectos tributários no STJ, já sinalizou no sentido de que, reconhecida a força maior, eu tenho sim condições de afastar a responsabilidade e, consequentemente, a aplicação das penalidades. Então, se a empresa for autuada por não ter pago os tributos neste momento, este é um argumento de defesa que pode ser utilizado. Do ponto de vista judicial, o cuidado que tem que se ter é que, como a questão da força maior, de novo, recordando o que já foi dito, né, nos outros eventos, ela depende da prova, não só da ocorrência da força maior, que no caso é quase que notório, né, fato notório,
mas dos efeitos dessa força maior no ato, né, que deu causa a esta aplicação da penalidade. Então, do ponto de vista judicial, é uma ação que depende fundamentalmente de prova, e prova que dificilmente vai conseguir ser feita em mandado de segurança. Consequentemente, é um argumento que se presta mais para uma discussão em ação ordinária, por exemplo, embargo, execução, etc. E aí nós temos que ter o cuidado para ver se nós, de fato, temos uma prova robusta o suficiente que ocorra o risco de ser condenado em honorários, né, nessas ações ordinárias. Então, sim, uma outra possibilidade de discussão, mas com essa questão de como é uma discussão que depende muito de prova, provavelmente ela vai ter que ser conduzida na esfera ordinária e aí tem que se sopesar também os riscos de condenação em honorários. Muito bom, Henri. Alertas muito importantes e que vão em linha com alertas que já fizemos em outros eventos online, de fato, sobre a necessidade da prova do caso fortuito ou força maior, também para aspectos cíveis, né, em discussões cíveis, e aí tu alertas muito bem de fazer essa prova também em relação a aspectos tributários. Falamos muito até aqui de questões envolvendo tributos federais. Temos algumas perguntas aqui sobre medidas que já tenham sido adotadas em relação a tributos estaduais. Tu queres concluir aqui o espaço de perguntas falando um pouco sobre isso? Claro, Anderson. Na esfera estadual, eu tenho menos, digamos assim, argumentos legislativos para essa discussão, né? Se na esfera federal eu tenho a portaria do Ministério da Fazenda número 12 de 2012, a Instrução Normativa 1243, também de 2012, aqui na esfera estadual o que eu tenho é um convênio autorizativo, né? Eu tenho um convênio do CONFAS que autoriza os estados a fazer essa postergação. As discussões que têm surgido dizem respeito à aplicação desse convênio, né, de se dizer que o convênio, mais do que autorizativo, ele é já normativo mesmo, bastaria o convênio, não precisaria de nenhum outro ato dos estados, que é um argumento que tem sido historicamente rechaçado pelo STF, que reconhece a eficácia só autorizativa, né? Ele autoriza os estados, mas não obriga os estados. Exato. Então, é uma discussão, mas é uma discussão que tem sido travada. E outra discussão que tem sido travada, e a gente viu a própria Fiesp entrou com mandado de segurança que teve a liminar indeferida agora na semana passada, também, né, sustentando que, dada a crise, eu tenho que propiciar que as empresas tenham caixa para fazer frente a outras obrigações, que são obrigações associadas à sua manutenção, né, a própria manutenção da empresa, consequentemente a empresa como fonte pagadora de funcionários, como fonte pagadora de fornecedores, etc. O que se coloca nessas discussões é que o Estado, né, no caso do Estado de São Paulo, alega que, bom, mas eu também tenho minhas obrigações, né, eu também preciso fazer frente a todos os desafios trazidos justamente pela crise da Covid-19. Então, naquele momento, o que pesou foi mais o interesse do Estado e a liminar, nesse caso, foi indeferida. Então, os argumentos do ponto de vista estadual, eles também existem, né? As questões da força maior, etc., podem ser manuseadas em nível estadual também, mas eu tenho menos arcabouço legislativo do que eu tenho na esfera federal. E, por outro lado, também, há uma assimetria aqui em termos dos mecanismos de reação à crise, né? Porque a União Federal, claro, ela tem como das fontes de receita os tributos. Então, esse argumento também valeria para a União Federal. Acontece que a União Federal tem outros instrumentos que os estados não têm, né? A União Federal pode, além de emitir dinheiro, até no limite, ela também pode contrair, né, dívida, emitir títulos, etc., que são mecanismos que não estão à disposição do Estado. Então, talvez a postergação de tributos federais tenha sido mais aceita do que a postergação de tributos estaduais por causa disso, que a gente vê os estados que já estavam, em sua grande maioria, e salvo raras exceções, né, como São Paulo, mas Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que são estados onde tem também essa declaração de calamidade, eles já estavam em situação fiscal calamitosa. Então, abrir mão de qualquer receita agora, sem ter outros mecanismos, é realmente bastante complicado. O que a gente tem visto é uma reação, e aí tu poderias falar melhor do que eu, né, que tu tem participado do Comitê de Gestão da Crise aqui no Rio Grande do Sul, mas é uma reação dos estados
de dizerem, olha, eu preciso desse dinheiro, não só para combater a Covid, e aí, de novo, é diferente da União, a implementação das medidas é em estados e municípios, né, porque a rede de saúde ela é predominantemente municipal e estadual, então, essa discussão na esfera estadual, ela tem sido mais difícil, assim. Tem tido menos iniciativas, as iniciativas têm sido menos bem-sucedidas. Mas existem argumentos. Né? Perfeito. Ficou muito claro, Henry. Temos perguntas ainda sobre a questão de tributos municipais. Eu acho que tem, em alguma medida, relação com o que tu já respondeste. Temos ainda um aspecto aduaneiro a ser tratado com o Walter. Então, vou passar. Deixo depois a possibilidade de nós tratarmos sobre isso ao final. Walter Tremarin Júnior, muito obrigado pela tua participação. Walter é integrante da nossa equipe tributária, ele é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é integrante da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB aqui do estado do Rio Grande do Sul, tem vasta experiência na área. Walter, muito obrigado, é uma satisfação tê-lo conosco e a palavra é tua. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço pelo convite e muito satisfeito de participar desse webinar. Em primeiro lugar, desejo que todos estejam bem, como já dito aqui, com saúde nesse momento tão difícil e diferente pelo qual nós estamos passando, que traz impactos também na área aduaneira, ainda que em determinada medida mitigado por conta dos sistemas que são utilizados na área aduaneira, que permitem que os despachos sejam realizados sem a presença física dos operadores de comércio exterior, em alguma medida. E aqui, então, eu vou abordar, num primeiro momento, a questão relativa à judicialização dos tributos devidos na importação, aproveitando o que o Henry disse em relação à portaria número 12 de 2012, porque, como ele referiu, se aplica a todos os tributos administrados pela Receita Federal, que inclui, portanto, os tributos federais que são devidos na declaração de importação. E, no segundo momento, vou tratar das medidas que foram adotadas pelo governo no âmbito aduaneiro. Muitas delas são específicas para produtos e que são destinados a combate ao coronavírus, mas também há efeitos reflexos aí para as demais operações, e algumas medidas também são amplas que afetam a todas as importações, especialmente. Falando então sobre a questão da medida judicial, como o Henry referiu, é possível requerer ao judiciário a postergação dos tributos federais, se aplicando então ao caso da declaração de importação, e aí a gente fala de todos os tributos federais, imposto de importação, IPI, PIS de importação, COFINS de importação, o adicional de frete para renovação da marinha mercante, inclusive a taxa de utilização do Siscomex. Mas um ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção sobre esse tipo de medida é o cuidado que tem que se ter em relação a esse pedido judicial, no impacto que pode haver nas operações da empresa. Digo isso porque na importação os tributos são são pagos de forma automática mediante débito em conta quando o importador faz o registro da declaração de importação no Siscomex. Ou seja, né, é feita o registro automaticamente, então eu tenho o débito automático e os tributos são pagos. Quando eu tenho uma medida judicial que me permite a postergação do pagamento desses tributos, esse procedimento regular precisa ser alterado. Então, é necessário que o despachante, lá na declaração de importação, previamente a seu registro, informe que existe uma medida judicial, faça alguns ajustes nessa declaração de importação quanto ao pagamento dos tributos, né, para que não haja esse débito automático, mas isso faz com que a mercadoria, a declaração de importação, ela seja parametrizada para um canal amarelo ou vermelho de conferência aduaneira. Então, esse é um cuidado porque a empresa que está acostumada a importar e ter a sua carga, a sua DI, parametrizada para um canal verde, com um desembaraço automático, como a gente refere, um desembaraço que é feito em horas, pode ter uma mudança aí no seu cronograma de importação, tendo um prazo muito maior para que esse despacho, para que esse desembaraço aduaneiro aconteça. E é importante referir aqui que na verificação que é feita pela fiscalização da Receita Federal quanto à aplicação da medida judicial para aquele caso específico da importação,
A Receita ela não está adstrita apenas a verificar a aplicação dessa medida judicial àquele caso. Ela pode também e vai fazer uma verificação de toda aquela importação. E a gente sabe que existem diversos casos sensíveis de empresas que importam e que têm alguma dúvida em relação à classificação fiscal, por exemplo, mas que não tem problemas porque é uma mercadoria que geralmente cai em canal verde. Se eu tenho a aplicação, a implementação de uma medida judicial que vai fazer com que a minha carga vá por um canal amarelo ou vermelho, aumenta muito o risco de eu ter uma exigência por parte da Receita Federal, que vai, além de interromper o despacho de importação, tornando ele muito mais lento, mais demorado, vai poder me trazer outras implicações também em relação a essa minha carga. Então, é um cuidado importante, evidentemente não é impeditivo para que se requeira esse tipo de medida judicial, mas é importante que a empresa tenha um planejamento em relação a isso, né? Tenha em mente de que aquela carga que está vindo, se for aplicada essa medida judicial para essa carga, ela pode ter aí um tempo muito maior para que ela possa ser retirada. É por isso que, em alguma medida, é necessário avaliar se esse pedido em medida judicial deve ser feito amplo para todas as importações que são feitas pela empresa, ou se ele tem que ser direcionado para declarações de importação específicas. E a gente já vê isso no judiciário, nos casos que foram ingressados por algumas empresas, situações como uma no Rio de Janeiro, em que uma empresa solicitou o desembaraço específico para algumas declarações de importação, inclusive teve a liminar favorável, e no caso de São Paulo, onde foi pedido de uma maneira ampla essa aplicação da postergação dos tributos federais, que também teve a liminar deferida, mas foi revertida já em sede agravo de instrumento pela União Federal. Então, mais uma vez, o planejamento aqui é algo bastante importante para esse tipo de medida judicial, porque o impacto pode ser muito maior do que aquele simples da postergação dos tributos. É necessário, então, fazer esse balanço e ver aquilo que é mais relevante para a empresa nesse momento. Dito isso, passo para... os últimos 2 minutos, tá? Tá, legal. Vou ser bem rápido aqui em relação às medidas implementadas pelo governo federal. Essas medidas, como eu referi, elas são muito voltadas para os produtos de combate à Covid-19, mas também tem efeitos reflexos, né, para os demais importadores, principalmente. Então, foram feitas algumas alterações na legislação pela Receita Federal e pela CAMEX também, em relação à simplificação e agilização do despacho aduaneiro de importação para esses produtos que são destinados ao combate à Covid-19, produtos que não precisam aguardar pelo desembaraço aduaneiro, feito o registro da DI, a empresa pode retirar essas mercadorias previamente, se assim requerer. É uma medida de simplificação que, inclusive, foi referida pelo Banco Mundial como boa prática aduaneira internacional. Uma determinação também de que se dê prioridade ao despacho de importação para produtos da Covid, o que tem um efeito reflexo importante para as demais importações, porque evita que se criem gargalos em relação às importações, ou seja, aquelas importações, vamos chamar regulares, não ficariam na fila esperando muito tempo diante de um aumento aí na importação de outros produtos que são destinados ao combate da Covid-19. Houve também uma redução a zero do imposto de importação e do IPI para várias mercadorias que são destinadas ao combate da Covid-19. Há também um projeto de lei, o projeto 668, que aguarda a sanção presidencial sobre a proibição de exportação de determinados produtos. Há também uma restrição de exportação para alguns produtos destinados ao combate à Covid-19. E, como medidas mais amplas, a atribuição dos mesmos efeitos legais a documentos digitalizados a documentos originais, ou seja, aqueles documentos digitalizados têm os mesmos efeitos legais que documentos originais, se atendidos o disposto num decreto específico deste ano também, que é o decreto 10.278, inclusive para conhecimento de carga, que é um documento necessário para retirada da mercadoria. Então, se flexibilizou isso e se pode apresentar isso apenas no meio digital. E, por fim, uma autorização importante foi feita pelo Portal Único de Comércio Exterior sobre o ICMS na importação, diante de uma constatação da redução de atendimento nas Cefaz dos estados, nas secretarias da Fazenda do Estado,
se permitiu o uso de uma funcionalidade que eu posso tanto declarar o pagamento como a exoneração do ICMS por meio do Siscomex, pelo meio do Portal Único de Comércio Exterior, sem haver a necessidade de eu ir até a Cefaz, sem a necessidade de apresentar esse documento físico, então, permitindo que eu retire essas mercadorias do depósito, simplesmente apresentando esse documento digital por meio do Portal Único. Agradeço, Anderson, tentei ser bastante breve aí para atender ao tempo. E foste, Walter, muito breve, muito assertivo e muito claro também nas colocações, especialmente para quem atua em comércio exterior, que está tão preocupado com o atual momento. A gente está recebendo perguntas por diversos canais e uma delas é sobre PIS e COFINS. A prorrogação do prazo para pagamento aplica-se também às importações? Não, essa é uma dúvida que tem surgido, mas infelizmente ela não se aplica. Imagino que a pergunta se refira à portaria número 139, que foi referida pelo Henry, mas ela é específica para PIS/COFINS mercado interno, citando inclusive a legislação específica, não cita PIS importação e COFINS importação, que tem base numa outra lei, que é a Lei 10.865. E a atualização da portaria que foi feita hoje, portaria 150, também não incluiu PIS importação e COFINS importação. Perfeito, Walter. Muito obrigado pela tua contribuição. A gente tem inúmeras perguntas sobre direito do trabalho, direito tributário também. Então, eu queria tomar a liberdade de voltar aqui algumas perguntas, Flávio, se você puder contribuir com algumas respostas aqui, porque são muitas, como nos eventos anteriores, as perguntas sobre aspectos trabalhistas. E aí uma delas é sobre a questão do risco de decisões liminares de juízes diante de demissões coletivas. Qual é a tua avaliação sobre esse ponto? Esse tema não é novidade, e não surgiu agora por causa da situação do novo coronavírus. Existe uma tese jurídica que é abraçada por uma minoria de magistrados de primeiro grau e por uma boa parte de membros do Ministério Público do Trabalho que procuram investir o MPT e alguns juízes acolhem, né, contra demissões coletivas, quando uma empresa, por exemplo, fecha um estabelecimento, e isso gera, em casos individuais da empresa, numa ação civil pública, isso gera uma discussão sobre o direito que tem a empresa de promover a resilição unilateral dos contratos de trabalho em face de um direito que decorreria de um conjunto de princípios que os autores da tese discorrem, a respeito dos quais eles discorrem, no sentido de haver, nesses casos, a necessidade de que a empresa demonstre uma situação excepcional que justifique o exercício desse direito. Então, por favor, vamos sublinhar que é um direito da empresa, esse direito não encontra restrição no ordenamento jurídico, ele se regula pelo disposto na Constituição Federal e nas disposições transitórias que estabeleceram a forma de indenização para que seja promovida, para que seja exercido o direito de despedir, de modo que eu respondo, então, objetivamente. No caso de demissões coletivas, na eventualidade de, infelizmente, a empresa ter que fechar estabelecimento, não suportar o ônus de manter os contratos de trabalho, ainda que com as medidas provisórias, existe o risco, evidentemente, como sempre, de uma ação trabalhista, mas a tese, em primeiro lugar, ela não é aceita majoritariamente em situações normais. E, em segundo lugar, e mais importante ainda, a justificativa que a tese desenvolve para defender uma espécie de vedação
de demissões coletivas, ela diz que a empresa tem que ter o ônus da prova, nesse caso, de demonstrar uma situação excepcional que dê motivação para essa medida. Ora, como nós estamos numa situação excepcional, eu não quero que aconteça com ninguém isso, é claro, mas é evidente que a tese, no caso do momento de crise do coronavírus, uma empresa que não suporte se manter em atividade, que não tenha condições de se manter mediante redução de jornada com parte de seus trabalhadores, com suspensão dos contratos na empresa inteira ou em algum estabelecimento, é evidente que não é possível aplicar essa tese numa ação cautelar individual, ainda que seja até numa ação civil pública, porque existe uma justificativa que é pública e notória. O ordinário se prova, o extraordinário se presume, como regra antiga de direito. Perfeito, claríssimo, Flávio, claríssimo, muito bom. Temos aqui diversas perguntas também sobre aspectos tributários, algo que para nós tributaristas é bastante claro, Henry, mas as perguntas tocam nesse ponto. Quais são os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal? Essa é uma pergunta que é bastante interessante, até para a gente ter uma ideia da abrangência da portaria, né, e da instrução normativa. E a gente tem muita clareza, né, do ponto de vista de PIS e COFINS, etc., mas entre os tributos federais estão também imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, e aí a gente recorda que algumas empresas estão sujeitas aqui a estimativas mensais, então as estimativas também poderiam ser abrangidas. Nós temos também o IPI, né, também tem recolhimentos com com períodos menores até do que os mensais e também poderiam estar abrangidos. Nós temos também IOF, que em geral incidem num prazo a partir das operações realizadas, e aqui no IOF é interessante porque a gente pode ter o mesmo tipo de situação que o Walter comentou nos impostos de importação, porque eu também tenho uma retenção em geral, né, pelas instituições financeiras. Eventualmente a instituição financeira não quer correr o risco de ter ela própria pagar os tributos, então ela resiste em não fazer a retenção. Eu posso ter também CID, a CID nas remessas, né, a CID Royalty também é um tributo administrado pela Receita Federal, e além dos impostos, né, de importação e exportação, PIS, COFINS e importação, que o Walter já comentou, nós temos também o AFRMM, e a taxa de utilização dos Siscomex, né? Então, que são esses os tributos federais administrados pela Receita Federal, porque nós temos outros tributos federais que não são administrados pela Receita Federal. A gente tem visto também algumas decisões, por exemplo, recentemente saiu uma decisão a respeito da Condecine, que é uma contribuição para o desenvolvimento econômico, devida pelas empresas, né, para a Ancine. Então, essas contribuições também, por aquele mesmo tipo de argumento aí, não usando a portaria, porque não se trata de um tributo administrado pela Receita Federal, mas os outros argumentos poderiam ser válidos também para se pleitear a postergação, pelo menos, do recolhimento desse tipo de contribuição, de outros tributos federais. Muito obrigado, Henry. Queria agradecer mais uma vez a ti, ao Flávio, ao Walter, pela explanação, pela participação hoje. Acredito que o evento tenha sido, mais uma vez, bastante elucidativo. Gostaríamos de agradecer, em nome do escritório, a todos que têm participado ao longo das últimas 4 edições do nosso evento. Esses eventos, os nossos informativos, são formas do escritório demonstrar a sua solidariedade com o momento que toda a economia e todos os nossos clientes e parceiros estão vivenciando. Reiteramos que nós faremos o possível para contribuir com todos os nossos clientes e parceiros nesse momento difícil. Vamos continuar acompanhando as novas medidas que têm sido editadas, tanto em nível federal quanto estadual e municipal,
no Brasil todo em relação ao coronavírus e compartilhar com todos as nossas percepções. Por favor, fiquem atentos aos nossos canais de divulgação sobre o próximo evento, provavelmente seja na semana seguinte, mas nós informaremos a data pelas nossas redes sociais e lembramos que a gravação dos nossos eventos está disponível também no nosso site e nas nossas redes sociais. Agradecemos a todos mais uma vez pela participação, desejamos a todos uma excelente semana, uma ótima Páscoa e que tenhamos um final de semana com muita saúde mais uma vez. Muito obrigado.